Se eu não aguentar, pronto. Vamos, já começou. Epa. Também não vai fazer bem pequeno. Entendeu? Quando É para eles saberem. Com dente. Isso aqui é mesmo saco de cimento. Isso não é brincadeira. Aí vem bem. Isso aqui tá fechado. Estás a ver isso? Eu lhe Não é areia. É cimento. Estômago dá-me doer. Isso aqui é para ele não rebentar. Controla, já? Porra. Rebentou os dentes. Olha o teu colega, você está aí, ô Bernardo. Vai partir os dentes. Você... Tá bom, já vimos. Tá bom. Mete lá, vamos meter no quarto. Papai Francisco, olha aqui o meu colega. Porra, mas essa merda tá bem pesado, já? Não.